Botafogo joga sujo com Flamengo no dia da decisão. Gerson vai. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, finalmente! Socorro, gente! Quanto tempo que a gente estava aí sem jogo do Flamengo, 10 longuíssimos dias depois daquela derrota do Flamengo dolorida, rapaz, lá na Bahia, ver o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas estamos de volta. O Flamengo precisa e está obrigado a vencer o Botafogo hoje jogando no estádio Newton Santos. Vamos comentar aqui sobre escalação. O Botafogo já está ali agindo nos bastidores para tentar alguma coisa contra o Flamengo. A gente sabe como funciona essa história. Temos aqui o Eric Pulgar está de volta ao time do Flamengo, mas Felipe Luiz deve ter pelo menos 5 jogadores que não farão parte da lista de relacionados hoje, mas como eu já disse, para mim, isso de forma nenhuma vai ser desculpas para a partida de hoje. O treinador não contará com um trio de meio campo e tem 2 jogadores suspensos para o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira. Já ia falar quinta-feira, mas na realidade é quarta-feira. A novidade é o Eric Pulgar. Ele disputa vaga com o Everton Araújo, tem chance de iniciar pelas circunstâncias, mas como ele está muito tempo fora e tem a questão de estar pendurado, é dúvida. Para iniciar o jogo, na lista dos convocados, dos relacionados, o Eric Pulgar estará. Já Saul, Alan e De La Cruz estão fora da relação em função mais ali da questão do gramado. O time do Flamengo que vai a campo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandre. Então, linha defensiva aí toda titular. Eric Pulgar tem uma possibilidade, mesmo que remota, de começar jogando, ou Everton Araújo, tá? Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal caindo pelo lado direito, Samuel Lino e o Felipe mudou. O Pedro Queixada deve ser o titular do Flamengo hoje nesse confronto, nesse embate diante da equipe do Botafogo. O treinador terá os reforços de Léo Pereira e Alexandre, que estavam suspensos. Entretanto, não conta com Danilo e o Alacian, que estão suspensos para a partida de hoje em função, né, daquelas 2 expulsões que o Flamengo sofreu de forma correta, na minha opinião, tanto a do Danilo quanto a do Alacian. Então, a gente realmente não precisa nem falar. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo às 7h30 da noite, 5 horas da tarde, tá? 6h30, mais ou menos, né? 5 horas da tarde, já estaremos ao vivo, lá diretamente do Newton Santos. Bateu 2 horas da tarde, ainda vai ter o vídeo da tarde, mas já estou partindo para o estádio para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro. E aí, meus amigos, quando eu digo que não tem desculpas, é porque o Botafogo também tem os seus desfalques, e entre eles não tem um lateral direito, parece que não vai ter o lateral esquerdo, não tem o meio-campista articulador, que é o Montoro. Então, assim, meus amigos, não tem essa história da carochinha de que tô sem A, tô sem B, tô sem C. Meu amigo, se virar com o que tem, nos colocamos nessa situação, teve tempo de treinamento, teve tempo de descanso, ninguém foi convocado, então precisa vencer o jogo hoje, assim como venceu em 2023 com o gol do Bruno Henrique. O ataque do Flamengo, acho que a notícia positiva para o ataque do Flamengo hoje é ter o Pedro entre os titulares, porque é claro e evidente que quando o Pedro joga e tá bem, a equipe ela ganha muito, né? E espero que ele esteja numa boa jornada hoje e atento
dentro de campo e não desatento, como a gente já viu em outras ocasiões. O Flamengo tem 5 jogadores pendurados, isso aí preocupa pra caramba, porque o Alex Stefano é o árbitro que parece que dá mais cartões amarelos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo corre risco de não ter o Arrascaeta e o Jorginho, ambos estão com 2 cartões amarelos. O Carrascal também tem um cartão amarelo, tem 2 cartões amarelos. O Pulgar tem 2 cartões amarelos e o Alan também tem 2 cartões amarelos. Entretanto, o Alan ele não será relacionado para o jogo, portanto, 2 relacionados, 4 estão pendurados e jogadores ali decisivos para esse confronto mediante a equipe do Palmeiras no Maracanã. Então tem que tomar bastante cuidado. É evidente que se tiver, meu amigo, que fazer uma falta, vai ter que fazer. Eu acho até que para o panorama aqui do nosso futebol, é uma vergonha que a CBF mantenha apenas 3 cartões amarelos para suspender. Tinha que ser igual na Premier League. 5 cartões amarelos suspensos. Ainda mais com os árbitros distribuidores de cartões amarelos que nós temos aqui no futebol brasileiro. Principalmente esse de hoje, que vai apitar. Mas, enfim, é o que temos aí, infelizmente. Tá aí Alex Gomes Stefano apitou Flamengo e Fluminense 0x0 pelo campeonato estadual desse ano, apitou Nova Iguaçu 0, Flamengo 3 pelo estadual do ano passado, apitou Flamengo 4, Boa Vista 0, estadual do ano passado, e apitou Flamengo 4, Audax 0, estadual do ano passado, para você ver que é um árbitro. É o primeiro jogo de futebol brasileiro do Flamengo que o Alex Stefano ele vai apitar, porque geralmente apita jogo de Série B. Recentemente até apitou o jogo do Palmeiras aí contra o Fortaleza, deu um pênalti pra lá de esquisito, pelo menos na minha opinião, pro Palmeiras. Mas, enfim, vamos torcer realmente para que hoje ele se supere e faça uma grande arbitragem, o que eu realmente acho que é bem difícil. Mas, pessoal, para completar esse pacotão da arbitragem, né? E aí não falo de nenhuma forma aqui querendo manchar a imagem da CBF, mas que a CBF preparou para esse jogo de hoje. O Botafogo divulgou uma nota falando o seguinte. Vamos ler a nota. Como é o chororô preventivo. Você chora antes para ser ajudado depois, né? E acha que o pessoal é bobo. Aí tá aqui. O Botafogo esteve na CBF, onde manifestou o seguinte posicionamento. Olha isso. O Flamengo, veja, que teve 2 jogadores expulsos no último jogo e eles estão com medo de ser roubado contra o Flamengo, quando na verdade eles querem ser beneficiados, jogando uma pressão prévia na arbitragem para que o árbitro entre com a pressão nas costas. Não deve ter pressão do estádio, que o Botafogo não lota nunca. Quem sabe hoje, contra o Flamengo, bota meia dúzia de gato pingado, porque a vida deles é em torno do Flamengo. Mas a nota diz o seguinte: o Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico contra o Flamengo. O clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação do árbitro Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais. Então veja, é um clássico, vale a liderança do campeonato, aí quem sabe para o Flamengo, depois para o jogo contra o Palmeiras, e a CBF botou um árbitro estreante, sem experiência. Mas aí o cara tem que pegar... Pô, vai logo no jogo do clássico, Flamengo e Botafogo, decisivo, Campeonato Brasileiro. Bota ele pra pitar Mirassol e Red Bull Bragantino, pô. O clube, olha isso, o clube vai realizar monitoramento em tempo real da arbitragem por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas. A mesma empresa
que apresentou um relatório fajuto de inteligência artificial com o John Textor afirmando e garantindo que havia manipulação no futebol brasileiro. Eu não duvido. Mas você acusou, você tem que provar. E o John Textor usou dessa empresa aí para justificar o seu fracasso retumbante naquele Brasileirão de 2023, que perdeu porque o Botafogo foi pipoqueiro e incompetente. Tá? Tem mais. O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra o Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados. O Botafogo reconhece os esforços do presidente da CBF, Sami Chaldi, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro. É uma nota vergonhosa, é uma nota ridícula, é uma nota que serve para pressionar a arbitragem, é uma nota querendo se utilizar do mando de campo, que vai ser o Nilton Santos, apesar de exercer pouquíssima pressão, e mesmo que lote, a torcida do Botafogo não é uma torcida de pressão, ainda mais com o distanciamento que você tem ali das pistas olímpicas em relação ao torcedor, e tem um enorme vão de arquibancada no estádio. É um estádio frio, é um estádio ruim de ver jogo, é longe pra caramba, você tem quase que usar um binóculos, é um estádio ruim de trabalhar, condições completamente precárias para os profissionais da imprensa. Não sei se é assim para os jogadores, o que infelizmente que isso, Pedro? Você tá... Cara, eu falo a verdade aqui, tá? Eu acho o estádio do Botafogo ali muito ruim para você exercer o seu trabalho, e para torcer também é ruim, tá? Liberdade de expressão, minha mais sincera opinião. Mas, enfim, vamos lá, vamos realizar o nosso trabalho e que o Flamengo venha com a vitória. O jogo entre Flamengo e Botafogo marca o 14º Clássico Estadual do Felipe Luiz como técnico da equipe principal. Até aqui o retrospecto é positivo: 7 vitórias do Flamengo, 5 empates e apenas uma derrota diante de Botafogo, Fluminense e Vasco no Nilton Santos. Então o Flamengo, ele geralmente se dá bem quando ele joga lá no Nilton Santos, tá? Sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo também levantou 2 títulos em clássicos, né, diante do Botafogo, mas foi lá em Belém, e o Carioca contra o Fluminense, né, aí no caso no estádio do Maracanã, né? A última vez que o Flamengo venceu foi 2-1, gol do Bruno Henrique, lá daquela chapada na gaveta que ele deu. No ano passado o Flamengo tomou uma sova, uma pancada, né? Vamos ser realmente sinceros aqui, que é em função do treinador também, que era o Tite, né? E aí a gente não precisa nem entrar no mérito. O Flamengo vai prestar uma homenagem muito linda, muito bacana às crianças, em homenagem ao Dia das Crianças, né? Aí vai ter o número 10 lá, desenhado pela criançada, vai ter o número 8 do Saúl, o nome também desenhado, o nome do Saúl desenhado, vai ser dos jogadores todos, né? Vai ser bem bacana também. E pelo menos é o time do Flamengo. Vai dar para identificar o número. Criançada caprichou ali na caligrafia. É assim, né? Quanto tempo que eu não faço isso? Minha letra deve estar horrorosa, só no digitar. E aí, já projetando os próximos jogos do Flamengo, a gente tem a parcial de ingressos vendidos aqui do jogo do Flamengo contra o Palmeiras no domingo. Cerca de 40 mil ingressos já foram emitidos para esse jogo. E para a Libertadores, 42 mil bilhetes foram emitidos para a partida, para o jogo diante da equipe do Racing, jogo da ida, que é importantíssimo. Então, juntando os dois públicos dos dois jogos, o Flamengo já tem aí 82 mil de público, né? 82 mil pessoas de público. Esse público vai aumentar, quem sabe chegar à marca dos 70 mil e 140 mil pessoas presentes aí, juntando
as duas partidas, né? O Flamengo vem quebrando uma série de recordes em relação a partidas, ao contrário do Botafogo, que protagoniza ali as últimas posições. Quando você vai ver o ranqueamento de média de público, a torcida do Botafogo, ela tá lá embaixo, né? Ela tá lá embaixo, né? No ranking na zona do rebaixamento do ranking de público, mas hoje pode ser diferente, porque é um jogo contra o Flamengo, é o Flamengo, aquela história toda, a gente sabe como é que é. O Jorginho elegeu o melhor jogador com quem atuou e rasgou elogios a De Arrascaeta, pessoal. Pois é, olha aí, ele deu entrevista e falou: o melhor jogador com quem eu joguei é o Arrasca, né? Eu chamo ele de qualidade. Fico, caraca, hein? Qualidade. Pra mim, ele é o diferenciado, falou o Jorginho, de fato, né? Apesar dele não ter feito carreira na Europa, você vê o Jorginho, um jogador desse nível, né? Falar isso de Arrascaeta, porque realmente, né? A qualidade dele é muito diferenciada. Espero que agora ele feliz, regozijado aí pela renovação de contrato dele muito bem encaminhada. Ele próprio digitou lá nas redes sociais que ele encante, detone, acabe com o Botafogo e vença esse jogo de hoje, beleza? Pessoal, durante a visita dos 75 anos do Maracanã no Palácio Tiradentes, o ídolo do Mengão, Zico, sugeriu ao presidente da LERJ, Rodrigo Barcelar, a criação de um museu do futebol do Rio de Janeiro. Pois é, olha aí. A proposta, bem recebida por Barcelar, deve se transformar em uma indicação legislativa para viabilizar o projeto, rapaz. E o Zico falou: o Maracanã é um cartão de visitas do Brasil e ponto turístico para o mundo. Você tirou 2 finais de Copa, teve Olimpíada, grandes jogadores do mundo passaram por aqui. Que essa exposição abra os olhos do Estado para a importância de termos um Museu do Futebol do Rio. Precisamos resgatar e preservar a memória do futebol, e esta é uma forma importante através de objetos que contam a história. Cara, grande ideia, para mim, do Galinho de Quintino, e deve contar aí com a contribuição, naturalmente, dos clubes do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Bangu, do América, quem sabe, né? Os outros clubes pequenos ali também que fazem parte aqui do ecossistema do futebol carioca, beleza? Pessoal, jogo atrasado do Flamengo contra o Sport está realmente, agora de forma oficial, em vias de mudar de data, minha galera. Pois é, a partida do jogo atrasado contra o Sport, marcada para o dia 13 de novembro, sofre um conflito. A venda do mando de campo efetuado pelo time do Recife pode causar um alvoroço. Isso porque tem um evento agendado para a mesma data do jogo na Arena Pernambuco. Tal mudança já vinha gerando protesto da torcida do time nordestino e agora também irrita o Flamengo. Eu acho que o Flamengo deve ficar bem confortável com isso, aonde quer que seja, Arena Pernambuco, Ilha do Retiro. Nós vamos lá para vencer, né? Agora, realmente, o que a gente tem que dizer é que triste pro torcedor, né? Triste realmente pro torcedor. Pessoal, o Bruno Spindel, que é muito próximo do Gerson, comentou no Charla Podcast sobre essa novela Gerson, Palmeiras Gerson, e falou o seguinte: sempre me dei muito bem com ele. É um baita líder de elenco. Sempre falou cara a cara comigo, com o Braz, com toda a diretoria. Agora, sobre essa saída dele e escolha, isso aí é escolha dele. Toda escolha tem suas consequências. Pois é, as consequências, no caso do Flamengo, deixaria de ser ídolo. Para mim, ele é ídolo. Deixaria de ser ídolo. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.